Nas breves aulas que nós temos feito sobre os 13 princípios da fé judaica, nós já abordamos alguns aspectos relacionados a Deus, né? Já abordamos que Deus é um, já abordamos Deus como o Criador, já abordamos Deus como o ser indivisível, não tendo nenhuma forma, sendo incorpóreo, e hoje a gente vai abordar um outro aspecto relacionado com Deus, também dentro da fé judaica. Deus como sendo o primeiro e o último. O que significa isso? Que implicações tem sobre isso a filosofia, o pensamento cristão? Será que você sabe a respeito desse assunto? Continue conosco aí no nosso vídeo e você vai aprender um pouco como a fé judaica interpreta Deus sendo o primeiro e o último, nenhum outro o precedendo. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, e você está convidado, se você por acaso passar por essa terra, a nos visitar, a conhecer-nos pessoalmente e falarmos um pouco sobre a Torá. De qualquer forma, se você deseja também contribuir com a sinagoga, com esse trabalho, consegue perceber o quanto é relevante na sua vida espiritual, o nosso trabalho, fique à vontade para contribuir, porque a sua oferta ajuda-nos a divulgar o trabalho, ajuda-nos a divulgar a Torá, a palavra de Deus, e através da sua oferta o nome do Eterno é engrandecido também. Bom, mas nós não estamos aqui para falar de oferta. Se você também não desejar contribuir, fique à vontade, continue desfrutando dos vídeos de igual forma, tá bom? Nós temos falado nessa série sobre a conversão, sobre o processo de conversão à fé judaica. Abordamos inicialmente aí aulas sobre Bnei Noach, sobre como funciona o processo nos diferentes segmentos da fé judaica, né? No judaísmo ortodoxo, no judaísmo liberal, no judaísmo reformista, judaísmo messiânico, por que não, né? E espero que esses vídeos aí possam te dar um direcionamento. Agora, nas últimas semanas, nós temos falado sobre os 13 princípios da fé judaica. Ramban Maimônides descreveu a fé judaica, compilou a fé judaica baseada em 13 princípios, dos quais os 5 primeiros falam acerca do Deus de Israel. Então vamos lá, só para relembrar. Primeiro princípio: Deus é o único Criador de todas as coisas e devemos crer em Deus como tal, como o único Criador. Segundo princípio: Deus é um, baseado no Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6. Terceiro princípio: Deus não tem nenhuma forma, é incorpóreo, ele não é limitado, né? Quarto princípio, que é o que nós vamos abordar hoje: Deus é o primeiro e o último, sem princípio e sem fim. E o quinto princípio, dos 5 primeiros aí que abordam sobre Deus, é que Deus é o único a quem devemos orar. Bom, esse tema de que Deus é o primeiro e o último e nenhum outro o precedeu é meio complexo, né? Você fala baseado em conceitos teológicos do cristianismo, você pode abordar o mundo sobre conceitos filosóficos gregos, latinos, romanos, né? De outros povos. E fica meio difícil de entender Deus como sendo um, Deus como sendo o único, Deus como sendo o primeiro e o último da criação. Será que existia algo antes de Deus? Será que o universo já existia? É isso que nós vamos tratar, tá bom? O que nos diz então o quarto princípio da fé judaica? Ani ma'amin bemunah shelema shehaborei itbarach shemo hu rishon vehu aharon. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, ele é o primeiro e o último, sem fim. Na canção Igdal, que retrata os 13 princípios da fé judaica, nós dizemos: ele existia antes que fosse criada alguma coisa, ele é o primeiro e nenhum outro o precedeu. O princípio não é que ele foi o primeiro. Uma declaração assim implica de que ele teria tido um começo, que Deus teria tido um começo, né? Mas antes, na verdade, ele já existia antes de qualquer começo. Entendeu? Isso é inigualável.
Antes do mundo existir, antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. O primeiro, o absoluto. Tá? Ele precedeu toda e qualquer existência e criou a existência a partir de um vazio perfeito, completo, pleno. Tá? Uma simples busca que você faça na internet, você vai ver vários conceitos filosóficos, né? E um desses conceitos é atribuído a um filósofo chamado Parmênides. Ele diz assim: ex nihilo nihil fit. O que significa isso? É uma expressão que aponta que nada surge do nada. É uma expressão que indica um princípio metafísico segundo o qual o ser não pode começar a existir a partir do nada. Então, significa a partir disso, Deus tem um princípio. O princípio, no caso, pode ser colocado em relação à origem do universo. Dado que o universo existe, estou lendo aqui, né, entre aspas, aí no texto você pode buscar isso na internet. Dado que o universo existe, então ou existiu sempre ou teve um começo. Se teve um começo, então significa que surgiu do nada, porque o universo é, por definição, tudo o que existe. Claro, esses filósofos não acreditam em Deus como nós cremos. O universo é tudo o que existe. Mas isso contradiz o princípio de que nada surge do nada. Logo, se o princípio estiver correto, o universo existiu sempre. E não é verdade, claro. Seguindo esse tipo de raciocínio, existem religiões que postulam que o universo não surgiu do nada, mas de um Deus criador, e que esse Deus existiu sempre. Uma ideia sustentada por Aristóteles, outro filósofo muito famoso, aponta o conceito da eternidade da matéria e implica que Deus e o universo coexistiram sem qualquer começo. O filósofo grego reconheceu um começo e nenhum fim. Seu papel como criador não teve começo nem fim. Para Aristóteles, a eternidade da matéria não era uma contradição à sua crença de que Deus era a fonte de toda a matéria. Ora, parece meio complicado isso aí, né? Quando a gente lê os textos dos filósofos, na verdade é muito complicado, porque os filósofos tentam explicar o inexplicável, tentam trazer conceitos, e parece que quanto mais confuso, melhor, né? Mas vou explicar basicamente o que isso significa. Em suma, a filosofia ensina que o universo já existia no princípio, junto com Deus. Mas a fé judaica aponta que somente Deus é eterno. Somente Deus já existia antes de tudo. Deus criou o universo por sua própria bondade, por sua própria vontade, por sua própria misericórdia. Ele é o único, sem princípio. Mesmo o universo, a Torá fala assim: no princípio a terra era sem forma e vazia. No princípio, quando Deus intentou criar a terra, teve a intenção de criar o universo, criar todas as coisas, na mente de Deus a terra não tinha nenhuma forma. Então ele moldou a terra, mas não que a terra no princípio já existisse. Entenderam? Quero ler um comentário mais uma vez com vocês, usando esse livro aqui do Rabino Aryeh Kaplan, falando dos 13 princípios da fé judaica. No quarto princípio, ele diz assim: o quarto princípio trata da eternidade absoluta do Um, a quem chamamos Deus. Nada mais partilha da sua qualidade eterna. Isso é discutido muitas vezes na Escritura, e a Torá nos ensina isso, quando diz sobre ele, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 27, o Deus eterno é um refúgio. Você vai encontrar nas Bíblias, até no próprio Rumash da Torá, várias versões a respeito desse versículo de Deuteronômio 33, 27. Uma versão diz assim: Deus que precedeu toda a existência, esse toda a existência entre aspas, né? Ou entre parênteses, Deus que precedeu toda a existência é um refúgio. No Rumash da Torá, da editora Sefer, diz assim: o Deus da antiguidade. Outras versões da Bíblia falam: o Deus eterno é a tua habitação. Numa Bíblia mais tradicional, o Deus eterno é o nosso protetor. Tá? Todas elas apontam como Deus sendo o eterno. Eterno não tinha princípio e não tendo fim. O Deus que precedeu toda a existência. Agora vamos ler alguns versículos dentro da Bíblia também,
em Isaías, no capítulo 44, versículo 6, nos diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Ora, eu sou o primeiro, então significa que Deus foi criado. Mas foi criado por quem? Deus já existia. Fora de Deus, não há outro Deus. Eu sou o primeiro e o último. Aí Isaías, o mesmo profeta, no capítulo 48, nos diz assim no versículo 11 até o versículo 13. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também, olha só o que diz, também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Aqui acaba o conceito filosófico de que o universo, o mundo, já existia. Pois o Eterno diz: a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus. Foi Deus quem criou o universo. O universo não coexistia junto com Deus, mas Deus criou todas as coisas. Por isso nós dizemos, Ele é o primeiro e o último, sem fim. Nenhuma coisa o precedeu. Agora eu quero argumentar com vocês um pouco dentro do texto de Apocalipse, porque muitas pessoas dentro do cristianismo apontam Jesus como sendo Deus, Jesus no princípio da criação, Jesus como sendo o próprio Criador de todas as coisas também, coexistindo com Deus na mesma obra da criação. Vamos ver o que nos diz Apocalipse capítulo 22, então, versículo 12 e 13. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então aqui está falando de Jesus, né? Será que esse fato de fato está expondo Jesus como sendo Deus? Jesus como sendo o primeiro e o último? A gente sempre recomenda ler os versículos anteriores. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. Diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus enviou o anjo, mas a quem se refere esse eis que venho sem demora? A Deus, a Jesus ou ao anjo? Eis que venho sem demora. Leia de novo o versículo 6. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer, eis que veio sem demora. O Deus enviou o anjo para o anjo dizer, em nome de Deus, olha, Deus diz, eu venho sem demora. Entenderam? Não há Jesus propriamente. Mas vamos lá, vamos seguir o texto. Versículo 8, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo. Que anjo? O anjo que Deus enviara, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E esse anjo falou o que para João? Aquilo que está no versículo 7, repetido no versículo 12. Eis que venho sem demora. Uma referência a Deus e não a Jesus. É o próprio Deus, tá? O próprio Deus. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso também está nos 13 princípios. Isso também está na canção Migdal, quando a gente canta continuamente, né? Que Deus retribuirá o bom segundo a sua bondade e punirá o ímpio segundo a sua própria impiedade. Recompensa os bons segundo seus merecimentos e pune os maus segundo a sua maldade. Isso é o que diz no Migdal.
mais um dos princípios da fé judaica. Eu sou o alfa e o ômega. Então Deus está falando, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Ah, tá, mas no versículo seguinte, daí segue o texto, né? Porque o texto não para aí. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então aqui já está falando do Cordeiro. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ah, agora mostrou que é Jesus, hein? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então veja só, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Se você for ler lá no começo de Apocalipse, tem falando a respeito disso. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem aquele que ouve, diga, vem aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Tá, e baseado nisso, a gente pode dizer que Jesus é Deus? Será? Será que Jesus é Deus? É evidente que não, porque daí a gente quebraria o outro princípio da fé judaica, né, de que Deus é um só. Mas aqui o texto, no versículo, fala assim, eu sou a raiz e a geração de Davi. O que significa quando Yeshua fala, eu sou a raiz e a geração de Davi? Ou seja, ele é basicamente, o que é a raiz? É o início. A geração, a descendência de Davi. Então ele representa o início de Davi, o propósito do reinado de Davi. E se ele é descendente de Davi, obviamente Jesus não é Deus. Tá? Com isso a gente conclui a nossa aula de hoje, uma aula basicamente com conceitos vindos da filosofia, mas para mostrar que Deus existia antes de tudo. Se você entender que Deus existia antes de toda coisa ser criada, você está de acordo com a fé judaica. Se você mergulhar em caminhos filosóficos, muitas vezes você vai se perder nesses pensamentos sem que chegue de fato a uma conclusão, né? Mas sim, Deus existia antes de toda coisa ser criada. Foi Deus quem criou o universo. É basicamente isso que fala o princípio da fé judaica, esse quarto princípio da fé judaica, né? Na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai abordar o quinto princípio da fé judaica, o último, que se relaciona com Deus. Somente a Deus devemos adorar ou somente a Deus devemos orar. Foi isso que o anjo falou a João aqui, né? Quando João se prostra diante do anjo, o anjo fala para ele, levanta, eu sou conservo como tu. Somente a Deus adora. Por enquanto, ficamos por aqui. Se você tem gostado dos nossos vídeos aí, quiser inscrever-se no canal, fique à vontade aí, ative as notificações. A cada semana a gente chega sempre com novos vídeos, seja sobre as orações judaicas, quais são as orações judaicas, como elas funcionam, qual o propósito de cada uma delas. Será que as orações judaicas são meras repetições? Então a gente fala um pouco disso na outra série, das orações judaicas. A gente fala também sobre o judaísmo de Jesus, falamos sobre as cartas de Paulo, né, nas várias séries aí no nosso canal. Acesse as playlists e você vai vendo. Certamente você vai encontrar algum tema que seja relevante para você, que esteja de acordo com aquilo que você está buscando. E se você não encontrar um tema que você está buscando, deixa aqui nos comentários e a gente vai, sim, certamente no devido tempo, encontrar ou produzir um vídeo que possa te orientar na sua dúvida, tá bom? E mais uma vez eu digo, se você entende que o nosso trabalho tem sido fundamental para a sua fé, para o seu crescimento espiritual e deseja contribuir, a chave Pix para a contribuição está aqui embaixo, né? As contas bancárias estão aqui disponíveis na descrição do vídeo e Deus certamente vai recompensá-lo pela sua oferta. Mas por enquanto, um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te permita conhecer e que a gente possa colocar em prática os princípios da fé judaica, começando talvez pelo quinto princípio, somente a Deus devemos orar. Vamos buscar ao Deus de Israel. Grande abraço, shalom, até a próxima.